Amém. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém. Senhor Deus, Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Nos exorta, Senhor, para que possamos fazer cada dia, Senhor, mais firmes a nossa salvação. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós precisamos entender que a salvação é um processo que se inicia naquele ato, quando nós, movidos pelo Espírito Santo de Deus e pela infinita misericórdia de Deus, aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós precisamos entender que a partir daí começa um processo e uma caminhada até o nosso objetivo e nosso alvo final. Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo Jesus o caminho, então nós precisamos caminhar. Nós temos um caminho a percorrer até o grande dia, até o nosso alvo final, né? Paulo, ele fala até de uma corrida, né? Que ele corre como tendo certeza que alcançaria o alvo. E se compara muitas vezes até os corredores da época, né? Que competiam, e muitos corriam sem ter a certeza de ser vencedor, porque outro poderia estar mais bem preparado e alcançar o objetivo final antes dos demais. Mas quando nós estamos nessa corrida, nessa caminhada, rumo ao nosso objetivo final, que é alcançarmos a vida eterna no Senhor Jesus, nós temos certeza que nós seremos vencedores, porque o Senhor Jesus é quem nos garante, né, que nós seremos vencedores se nós trilharmos esse caminho de acordo com os seus mandamentos, né? Aquele que permanecer até o fim, né, esse será salvo. Então, nós temos essa certeza. Assim como Paulo, né, nas suas cartas, ele tinha essa certeza de que alcançaria o objetivo, né, desde que caminhando, né, nesse caminho maravilhoso que é o Senhor Jesus. E essa caminhada, muitas vezes na palavra de Deus, ela é comparada a uma navegação. E a navegação tem alguns pontos para nós colocarmos. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual, rejeitando, muitos fizeram naufrágio na fé. Então, nessa caminhada, ou nessa navegação que nós precisamos, que nós temos que passar, nós temos que navegar nesse mar. Se nós não conservarmos a fé no nosso coração e a consciência das boas obras, nós faremos naufrágio na fé. Nós faremos naufrágio nessa navegação. Nós sairemos do caminho se nós colocarmos como uma caminhada ou como uma corrida. Então nós precisamos tomar um certo cuidado com a salvação que um dia Deus nos ofereceu. O texto que nós lemos fala que é uma tão grande salvação, é algo tão maravilhoso, que muitas vezes nós não temos a plena consciência daquilo que o Senhor
nos deu. Nós não temos consciência do que nós alcançaremos ao final dessa navegação ou dessa caminhada. É algo tão grande, né? O autor aqui do livro aos Hebreus, ele diz, tão grande salvação, talvez ele não tivesse um adjetivo, uma palavra específica para determinar o que seria essa salvação. E ele coloca que é algo tão grande, né, que Deus colocou na nossa vida. Deus disponibilizou aos homens, não somente a nós, mas a todos os homens. A palavra nos fala que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a verdade, o conhecimento da verdade está disponível aos homens. Essa tão grande salvação é tão grande porque ela pode alcançar toda a humanidade e não somente um grupo específico, como alguns dizem que Jesus morreu por alguns e não pelos outros. Mas essa tão grande salvação é uma salvação que pode englobar toda a humanidade, porque Deus ele é imenso, Deus é grande, nós não temos como mensurar. Certa vez um irmão numa outra igreja, após o pastor ter pregado a respeito da eternidade e das bênçãos que nós viríamos e que receberíamos ali na eternidade, esse irmão no final do culto ele me chamou e falou: Anderson, esse negócio aí é literal, esse negócio de ruas de ouro, de árvore da vida, de um rio da vida, e não vai ter mais morte, mais dor, isso é literal? Eu disse, sim, isso é literal. Nós vamos encontrar isso. Não teremos mais dor, não teremos mais morte, não há necessidade do sol, porque Deus ilumina a cidade. E ele falou assim, mas isso não vai ser muito monótono, não? Meu irmão, Deus é infinito, e toda a eternidade é pouco para nós conhecermos o nosso Deus. A cada momento que nós passarmos ali, porque ali não haverá nem dia nem noite, mas a cada momento nós estaremos conhecendo mais e mais o nosso Deus. Então nós precisamos almejar essa bênção na nossa vida. Nós precisamos colocar essa salvação como primeiro lugar na nossa vida, algo mais importante. O que há de mais importante na vida do homem deve ser a sua salvação, que Deus fez tudo para nos oferecer. Deus entregou o seu Filho unigênito, amado, para nos dar salvação. E muitas vezes nós não tomamos consciência do tamanho que é esta bênção que Deus colocou à disposição dos homens. A palavra, no primeiro versículo que nós lemos, nos exorta a nós buscarmos com mais diligência as coisas que nós temos ouvido. E o que nós temos ouvido é a palavra de Deus. Nós não temos ouvido palavras de homens, doutrinas humanas, mas nós temos ouvido a palavra de Deus, é isso que nós temos ouvido. Nós temos ouvido aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós seguirmos, para nos orientar, muitas vezes para nos corrigir, às vezes para nos edificar, às vezes para nos abençoar, às vezes para nos confortar, nos consolar. É nesta palavra que nós estamos firmados, e não nas doutrinas humanas. O apóstolo Paulo ele vai dizer que há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Então, se nós não buscarmos a palavra de Deus e ouvir a sua palavra com diligência, né, com mais empenho, a cada dia mais empenho, mais vontade de conhecer essa palavra, nós começaremos a dar ouvidos a outras vozes, porque há muitas vozes no mundo e todas elas têm um sentido. O único que tem o sentido de nos levar à vida eterna é a palavra de Deus. As outras vozes, o sentido dela é nos desviar dessa caminhada, nos desviar da palavra de Deus, nos tirar do nosso objetivo, que é alcançar o porto seguro, que é o Senhor Jesus. E nós precisamos então guardar a nossa fé com diligência, buscar mais e mais, estarmos firmados no Senhor Jesus e buscarmos também a consciência das boas obras. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, nos fala que o sangue de Cristo é que nos liberta da consciência das obras más.
Mas o sangue de Cristo, quando ele age na vida do homem, ele liberta dessa consciência das obras más, mas coloca em nós a consciência e a mente de Cristo. Uma mente que é obediente, uma mente que faz a vontade do Pai, que é humilde, como Cristo, mesmo sendo Deus, no seu ministério terreno, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Então a nossa consciência deve ser uma consciência de humildade diante de Deus e dos homens. Nós precisamos então estar como Cristo, sermos como Cristo é, termos a mente, os pensamentos e os sentimentos de Jesus Cristo. Paulo ele vai advertir que alguns, abandonando a fé, fizeram um naufrágio. Nós vamos colocar aqui, nós vamos imaginar aqui um barquinho no mar. É uma cena muito comum na palavra de Deus. Jesus, ele estava sempre ali nos barcos, né? E ele estava sempre ensinando os seus discípulos através dessa navegação. Quando o mar estava revolto, né, Jesus vem e apazigua as águas. Né, em diversas ocasiões, né, o Senhor Jesus faz essa comparação. Vamos imaginar que nós estamos em um barquinho e estamos enfrentando o mar e nós precisamos chegar a um porto seguro. Nós precisamos alcançar esse porto seguro. E esse porto seguro é o Senhor Jesus. Nós então precisamos remar esse barco. Há um esforço a ser feito. Nessa caminhada ou nessa navegação que nós aceitamos, quando aceitamos o Senhor Jesus e concordamos em seguir esse processo até o dia da perfeição, então nós precisamos fazer um esforço. Nós precisamos remar esse barco. E se nós não remarmos esse barco então ele vai ficar à deriva. Um barco à deriva, ele sofre algumas consequências, porque as ondas do mar, a correnteza do mar, elas não estão para te levar a esse porto, mas as ondas e a correnteza do mar, principalmente se nós colocarmos o mar como o mundo em que nós vivemos, né, tudo coopera para que nós nos desviemos desse objetivo que é alcançar o porto seguro. Então, se nós deixarmos essa salvação, que é esse barco, que um dia nós aceitamos do Senhor Jesus, se nós levarmos a nossa salvação de qualquer maneira, sem esse esforço, nós seremos levados pelas correntezas das ondas do mar. Nós nos desviaremos do alvo, do objetivo final, do alvo final, de alcançar esse porto. E quanto mais tempo nós passamos deixando que as ondas nos levem, quanto mais tempo nós deixamos sem operar essa salvação e sem buscar com diligência a palavra de Deus, mais distante estaremos do porto. E à medida que passa o tempo, a velocidade desse barco, acompanhando a correnteza, essa velocidade vai aumentando, até que a velocidade do barco seja a mesma velocidade das ondas. A palavra de Deus vem nos advertir a respeito disso, dessas correntezas. O vento, que muitas vezes é contrário, ou a maioria das vezes, é contrário ao nosso objetivo, e nós precisamos vencer esse vento. Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer a respeito dos ventos de doutrinas. Então, se nós não estamos operando essa salvação em nós, se nós não estamos buscando com diligência guardar a palavra de Deus na nossa vida, né, nós somos levados pelas doutrinas, pelas correntes que a gente vê por aí. É engraçado que hoje nós estamos falando de corrente, né? Muitas vezes nós somos levados por essas correntes, pelos ventos de doutrinas. Né? E quando nós estamos sendo levados, nós começamos com uma certa velocidade, nos envolvendo nessa correnteza, aceitando o ritmo dessa correnteza e a direção
que essa correnteza e os ventos estão nos levando, e à medida que passa o tempo, nós vamos nos envolvendo mais e mais, até que nós estejamos iguais. A correnteza e o barco estão na mesma direção e na mesma velocidade. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, ele vem nos advertir para que nós busquemos com diligência, essa salvação, tão grande salvação que Deus proporcionou aos homens. E quando o barco está à deriva, quando o barco está seguindo a correnteza, sem alguém que se esforça para tirar o barco daquela direção em que o mar está levando, esse barco ele pode sofrer um naufrágio. É o que Paulo adverte a Timóteo. Alguns, abandonando a fé, fizeram um naufrágio na fé. E o naufrágio no mar, nós sabemos que a consequência é a morte. Quando o barco naufraga, dificilmente, quando está lá no meio do mar, talvez não tenha uma salvação ali por perto, a consequência é morte. E nessa correnteza, nesse caminho à deriva, como esse barco não tem uma direção, tanto esse barco pode sofrer as consequências dessa correnteza ou desse caminho na direção errada, quanto também ele pode causar mal àqueles que estão perto de si. Esse barco, como ele não tem a direção certa, ele pode esbarrar em outro barco e, além do seu naufrágio, ele pode levar outros ao naufrágio. Então nós precisamos, nós que vivemos em congregação, em comunhão, nós precisamos também cuidar da salvação dos outros. A nossa vida não pode servir de tropeço para o nosso irmão. Paulo vem nos advertir muito a respeito disso, né? Fala, se eu comer carne e escandalizo o meu irmão, nunca mais comerei carne. Embora que comer carne não seja pecado algum, mas se o meu irmão se escandaliza com aquilo, né, eu não vou fazer para não escandalizar. O nosso barco ele precisa estar sempre sendo dirigido. Nós não podemos deixar esse barco ser levado pela correnteza. Não podemos viver à deriva. A nossa vida é uma vida que tem uma direção, nós temos um alvo a alcançar e nós não podemos deixar de batalhar por essa salvação. A palavra que nós lemos fala a respeito da palavra dos anjos. Muitos dos anjos vieram trazer uma mensagem de Deus para os homens. E a mensagem que os anjos traziam, a mensagem era uma mensagem firme, era algo certo, porque os anjos eles trazem aquilo que Deus tem para os homens. Os anjos eles não têm vontade própria para vir e fazer ou dizer algo. Então essas pessoas que andam por aí, essas denominações que andam por aí exaltando anjos, eles precisam entender que anjos são ministros de Deus e fazem aquilo que Deus ordena. Então a palavra dos anjos é uma palavra firme e uma palavra que se cumprirá, porque é palavra vindo da parte de Deus e os anjos são mensageiros. A palavra nos fala que a palavra dos anjos ela permaneceu firme e aqueles que não obedeceram à palavra dos anjos, eles sofreram as consequências. Nós precisamos lembrar de alguns. Vamos ver lá o anjo lá com o pai de João Batista. Qual que era o nome dele? Zacarias. O anjo veio e falou e ele não creu. Não creu na palavra. Ele ficou mudo até o dia que a criança nasceu. Porque não creu na palavra do anjo, que era uma palavra vinda de Deus. A esposa de Ló, nós vemos os anjos pegam eles pelas mãos e dizem, escapa por tua vida lá para a colina e não olhes para trás. A mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aqueles que não deram ouvido às vozes dos anjos, eles sofreram as consequências e foram castigados por isso.
E Paulo agora vem fazer uma diferenciação entre a voz dos anjos e aquilo que nós temos ouvido, que é a voz do Senhor. Ele diz: como escaparemos nós? Se aqueles que não deram ouvido às vozes dos anjos, eles sofreram as consequências e foram muitos deles destruídos, quanto mais nós que temos ouvido a palavra de Deus, que foi primeiramente anunciado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus desceu da eternidade a trazer aos homens uma mensagem do reino, a anunciar o reino. E depois aqueles, os discípulos e os apóstolos, que ouviram diretamente a voz do Senhor Jesus, continuaram a anunciar essa palavra. E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus cooperava com essa palavra através de sinais, de maravilhas, de dons espirituais. Então Deus foi cooperando com essa palavra. Se nós não dermos ouvidos a essa palavra, como nós vamos escapar da destruição? Se aqueles que não ouviram aos anjos não escaparam, nós temos ouvido a palavra de Deus. Hoje nós não estamos aqui dando ouvido a palavras de homens, a doutrinas humanas, a ventos de doutrinas, a correntezas desse mar impetuoso que aí está, que é esse mundo com suas doutrinas de demônio. Mas nós estamos dando ouvido à voz de Deus, a uma mensagem que o próprio Filho de Deus trouxe aos homens, e que os homens que experimentaram e que se assentaram aos pés do Senhor Jesus. Eu fico pensando às vezes no privilégio de João, que a palavra fala que ele se debruçava no peito do Senhor Jesus, ouvindo as batidas do seu coração. Que privilégio imenso! Mas o Senhor Jesus ainda vem dizer que mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos mais bem-aventurados porque nós temos crido na palavra do Senhor Jesus. Como escaparemos nós, se nós não atentarmos para essa salvação que o Senhor Jesus nos deu e que um dia nós aceitamos? E nós precisamos permanecer firmes nessa caminhada, nessa navegação, porque nós temos um objetivo, um alvo para alcançar. Não estamos por aí à deriva, sendo levados por esses ventos, pelas correntes, mas nós estamos nos esforçando. A palavra de Deus vem dizer que o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Meu irmão, esforce para alcançar essa salvação. Seja na oração, seja na busca dos dons espirituais, seja na busca do Espírito Santo, seja na leitura da palavra, nós precisamos nos esforçar. Não viveremos à deriva nesse mar, porque nós sabemos que se nós deixarmos esse barco que é a nossa salvação, se nós não nos esforçarmos e não remarmos para estarmos sempre na direção, no caminho certo, nós sabemos que todas as coisas nesse mundo cooperam para nos afastar do nosso objetivo final. Todas as coisas trabalham para isso. Esse mundo em que nós vivemos, ele não está aqui de brincadeira. O adversário, ele não está brincando. Ele quer as nossas almas. A palavra nos fala que ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Mas nós, como servos de Deus, nós buscamos estar sempre na direção certa para alcançar esse objetivo. Não podemos descuidar da nossa salvação, levar a nossa salvação como fosse brincadeira, como se fosse simplesmente um estilo de vida, mas que seja prática de vida a palavra de Deus, porque nós temos ouvido a voz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos fazer cada vez mais firme essa salvação. A salvação é algo que merece uma atenção. Como diz o primeiro versículo que nós lemos, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais empenho. É isso que nós precisamos. Com mais diligência. Se nós hoje buscamos
com um certo empenho, com uma certa diligência, que amanhã seja mais. E que seja menos do que depois de amanhã. E nós estaremos sempre buscando mais e mais. Essa salvação que Deus tem proporcionado às nossas vidas. A palavra de Deus, lá em João, no capítulo 23, diz assim: nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. No preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha herança. Que essa seja a nossa convicção. Que nós possamos estar firmados nas pisadas do Senhor Jesus. O caminho que o Senhor Jesus deixou marcado para nós, que nós estejamos firmados nessas pisadas. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Se nós estamos andando no caminho do Senhor Jesus, nós estaremos firmes. Mas se nós nos desviarmos, nós não estaremos firmados. E assim nós poderíamos ser levados, nos afundar nesse mar, naufragar nesse mar terrível e chegarmos à morte espiritual. Mas nós caminhamos de fé em fé, guardando essa fé, para que esse naufrágio, ele não atinja as nossas vidas. Paulo, lá em Timóteo, Paulo vem colocar até alguns nomes de algumas pessoas que naufragaram na fé. Um dia estiveram firmes e caminhando nessa direção correta, mas em um determinado momento, eles naufragaram, porque não cuidaram diligentemente dessa salvação. Talvez não desse tanta salvação, tanta importância à salvação. Talvez não tivesse entendido exatamente a tão grande salvação que Deus nos proporcionou. Que nós possamos ter isso bem firmado no nosso coração. Um dia, Deus colocou algo grande para nós. E nós precisamos alcançar. Como Paulo disse, não julgo que tenham alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, meus irmãos, que nós possamos esquecer as coisas que ficam para trás. Aquilo que nós gostávamos, aquilo que nós fazíamos, aquilo que nós éramos. Nós vamos esquecer essas coisas. Quando nós entramos nessa caminhada e nós firmamos os nossos pés nas pisadas do Senhor Jesus, nós caminhamos junto com o Senhor Jesus. Uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Nós temos um lugar para chegar. E isso, nossa visão precisa estar firmados lá, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas que sejamos firmados na direção do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na sua palavra.